Continuando a leitura do livro A Word to the Little Flock, uma mensagem ao pequeno rebanho, na página 37, o Sr. Tiago White irá fazer uma defesa das visões da Sra. Ellen White. E ele diz o seguinte, no final da página 37, eu sei que é uma opinião muito popular entre os adventistas que não haverá nada mais a ser revelado por visões depois que João encerrou a revelação em 96 depois de Cristo. Mas se esta opinião estiver correta, então os últimos dias terminaram enquanto João estava na ilha de Patmos. Não é? Segundo o senhor Tiago White, seguindo essa lógica, Jesus deveria ter voltado então, após João ter encerrado o seu livro na ilha de Patmos, né? Fazendo uma referência à passagem bíblica onde é dito que a lei e os profetas duraram até João. Em Atos, o capítulo 2, o verso 17, a Bíblia nos diz que nos últimos dias Deus derramará o Espírito Santo, os seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões e seus velhos terão sonhos. O interessante é que a Bíblia nos afirma isso no plural, não é? Ela não diz que o Espírito Santo seria derramado em apenas uma pessoa e apenas uma pessoa teria sonhos e visões para transmitir a cristandade nos últimos dias, não é? Eu particularmente acredito que Deus derrama o Espírito Santo sobre todos a quem Ele deseja transmitir alguma mensagem, não é? Seja um amigo para beneficiar outro amigo, um pai para ajudar um filho, um irmão de igreja ajudar um outro irmão, todos ajudarem-se mutuamente. É essa a intenção do derramamento do Espírito Santo e do trabalho dos sonhos e visões para a melhoria da pregação do Evangelho nos últimos dias. Eu acho que é esta a intenção de Deus, e Ele não faria isso com apenas uma pessoa, não é? Nós temos um mundo tão grande, com tantas pessoas, tantas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho de Deus. Então, eu acho difícil que Deus utilizaria de apenas uma pessoa para realizar esse trabalho por toda a humanidade, não é? Uma única pessoa cuja vida foi dedicada em benefício da salvação de toda a humanidade, no meu entendimento, foi Jesus Cristo, né? Então, nós chegamos aqui ao capítulo 6, onde é dito para o remanescente espalhado pelo mundo, e aqui nós teremos o início da narrativa das visões que a senhora White teve do céu. E já no início da narrativa desse capítulo, nós temos uma informação. Eu vou ler, irmãos. A partir daqui é bem complicado as informações que nós vamos encontrar, porque eu não sei qual é a intenção evangelística dessas mensagens, se isso aqui é teoria da conspiração, mas enfim. Nesse parágrafo aqui em destaque, a senhora White diz o seguinte: eu tentei trazer, ao regressar, um bom relatório e algumas uvas da Canaã celestial, pelos quais muitos me apedrejariam, como a congregação quase fez com Caleb e Josué por causa do seu relatório. Né? Então ela visitando a cidade celestial, ela diz que por pouco ela não trouxe um cacho de uvas do céu para servir aos irmãos adventistas na igreja. É bem difícil a gente entender isso, meu Deus. Mas, continuando a visão que a senhora White teve do céu, nesta parte aqui destacada,
ela vai mencionar que ela via um caminho que conduzia ao céu, um caminho muito estreito e muito longo, e que as pessoas só conseguiam trafegar por esse caminho em direção ao céu se elas permanecessem com seus olhares fixos no céu. Se elas se desviassem de olhar para o alto, elas acabariam se cansando, elas acabariam reparando o quanto o caminho era cansativo, o quanto o caminho era íngreme, o quanto a distância era grande, e muitos ficariam desanimados e passariam a reparar, né, para baixo, para si. Então a luz que conduziria ao céu iria se apagar de diante deles e de trás deles também. E muitos cairiam, não é, num precipício atrás deles e se perderiam. Enquanto que aqueles que continuassem firmes olhando para o alto chegariam à cidade celestial. Bem, irmãos, a narrativa dessa visão da Senhora White, ela é extremamente semelhante à visão que também teve o profeta dos Mórmons, Joseph Smith. E apenas uma curiosidade para contextualizar essa visão que a Senhora White teve do céu: o profeta dos Mórmons, Joseph Smith, ele era casado com a prima da Senhora Ellen White, e ela possuía na casa dela a literatura dos Mórmons também. Apenas para a gente imaginar de onde ela tirou essa parte da visão dela. Seguindo um pouco mais, ela vai dizer o seguinte: até que se ouviu a voz de Deus, como muitas águas, que nos deu o dia e a hora da vinda de Jesus. Então, aqui no livro, mais uma vez, nós vemos a menção da Senhora White ao dia e a hora da vinda de Jesus. E ela vai dizer também que a sinagoga de Satanás, as pessoas que estavam perseguindo a igreja de Deus, os remanescentes de Deus, a sinagoga de Satanás era assim que ela se referia às outras igrejas denominacionais que não eram a igreja adventista, tá? As igrejas tradicionais, os batistas, presbiterianos, os metodistas, assim por diante. Essas igrejas tradicionais, elas chamavam a todos de Babilônia e de sinagoga de Satanás. Então, ela diz que eles souberam que Deus nos amava, nós que lavávamos os pés uns dos outros e saudávamos os santos irmãos com ósculos santos, e eles adoraram aos nossos pés. Então, ela dizia que eles que praticavam o ósculo santo, e eu imagino que talvez muitos não saibam que essa era uma prática comum entre os adventistas espiritualistas nessa época. E ela também menciona que os integrantes das outras igrejas, que não a igreja adventista, adorariam aqueles que pertencem à igreja adventista, né? Eles adorariam aos nossos pés, ela diz. E referente a isso, irmãos, apenas uma curiosidade: se vocês pesquisarem sobre o culto de Atkinson, vocês vão descobrir um culto adventista que foi interrompido pela polícia, e alguns foram levados presos, foram julgados. Então, se vocês procurarem informações sobre o culto de Atkinson, vocês vão ter uma noção do modus operandi dos adventistas espiritualistas, tá? Em seguida, a Senhora White vai mencionar a volta de Jesus, onde ele era acompanhado por um número de 10.000 anjos. A Bíblia nos diz que na volta de Jesus, ele será acompanhado por uma multidão incontável de anjos, né?
miríades de miríades, milhares de milhares, uma quantidade inominável de anjos que acompanharão Jesus Cristo pela ocasião da sua segunda vinda. Mas a senhora White menciona que essa multidão de anjos era composta pelo número de 10.000 anjos, tá? Continuando ainda na visão que a senhora White teve do céu, ela vai dizer que lá ela viu um mar de vidro, onde os 144.000 estavam, e eles ficaram em um quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tão brilhantes, em alguns as coroas pareciam carregadas de estrelas, enquanto que em outras elas tinham poucas estrelas. Jesus ergueu o seu poderoso braço glorioso, segurou o portão e o moveu em suas dobradiças de ouro e disse: Vocês lavaram as suas vestes em meu sangue, permaneceram fiéis pela minha verdade. Entrem. E, novamente, essa parte aqui da visão da senhora White, onde ela vê os 144.000 em um quadrado perfeito, coroas com mais ou menos estrelas, não é? E um ser poderoso que abre e fecha o portão do céu. Na verdade, a senhora White, essa parte da visão dela, ela tirou de um rapaz chamado William Foy. William Foy, ele era um missionário, e em 1842 ele lançou um panfleto intitulado A Experiência Cristã de William Foy. E ele viajava divulgando essas visões que ele possuía, não é? Dentro do movimento millerista. A própria senhora White, ela assistiu às palestras de William Foy, ela gostava muito das palestras dele, então o pai dela levava onde eles sabiam que William Foy estava, tanto o pai dela assistia como ele levava a senhora Ellen também para assistir às palestras do senhor William Foy. E ele vendia, não é, esse panfleto intitulado A Experiência Cristã de William Foy, e ela tinha esse panfleto dele também. E então, um pouco depois disso, ela passou a divulgar a informação de que ela também havia tido uma revelação de Deus, que ela tinha tido uma visão, não é? E o senhor William Foy ficou interessado em saber algumas informações sobre essa visão que ela disse haver tido. Eles conversaram sobre essa visão que ela teve. E numa noite, quando ela foi dar uma palestra para divulgar a visão que ela havia tido, em meio àquelas pessoas que estavam assistindo à palestra, o senhor William Foy se levantou, ele interrompeu a palestra dela e ele disse que a palestra que ela estava divulgando e a visão que ela alegava haver tido, na verdade era uma visão dele, que ele que tinha tido aquela visão que ela estava contando ali entre os participantes, né? Depois dessa interrupção, ele se desculpou, ele foi embora desta reunião, ele nunca mais procurou a senhora Ellen, e a partir desse momento, ele passou a registrar os direitos autorais pelos panfletos que ele escrevia com as visões que ele afirmava ter, para que não fossem copiados por mais ninguém, não é? O senhor William Foy, a visão do senhor William Foy do céu, ela também não é inédita, ela pode ser encontrada num livro apócrifo de Segundo Esdras, ou um pseudoepígrafo chamado Segundo Esdras, não é? Foi do livro Segundo Esdras que o senhor William Foy tirou a ideia da visão que ele divulgava, e da visão do senhor William Foy que a senhora White tirou essa parte da visão que eu acabei de ler para vocês, tá bem? Continuando,
a visão do céu da senhora White, ela vai dizer que ela encontrou no céu os irmãos Fitch e o irmão Stockman. Esses irmãos, eles eram pregadores do evangelho, né, segundo ela afirma, e eles haviam morrido. Então, lá no céu, eles perguntam para ela como havia sido o trabalho missionário aqui na terra, depois que eles haviam morrido. E ela dizia para eles que, na verdade, ela nem se lembrava muito de como havia sido aqui na terra, a dificuldade pela qual eles passaram, porque o céu era tão bonito que fazia ela esquecer as dificuldades que eles tiveram aqui na terra para pregar o evangelho, né, e etc. Ela também afirma ter visto no céu o bom e velho pai Abraão. Ela também viu Isaac, Jacó, Noé, Daniel e muitos dos personagens bíblicos que haviam morrido, né, que já haviam morrido. Ela também vai dizer que perguntou a Jesus o que havia dentro de um véu, por trás de um véu, de um local em que ela encontrou no céu. E ao Jesus abrir esse véu para que ela visse o que havia lá neste local do céu, neste santuário celeste, ela disse que viu a arca gloriosa revestida de ouro puro. Na arca, ela diz que havia um pote dourado de maná, e ela também viu uma vara que Jesus disse ser de Arão. Então ela viu essa vara brotar, florescer e dar frutos. E em seguida ela viu Jesus aproximar, e Jesus tirou dessa arca, ele tirou o maná, ele também pegou amêndoas, uvas, romãs, e ele carregou tudo isso para a mesa da ceia que foi servida aos santos no céu. Continuando aqui a visão da senhora White do céu, ela vai dizer que viu o Monte Sião, e que estava bem diante de nós, e no monte havia um templo glorioso, e sobre ele havia 7 outras montanhas, nas quais cresciam rosas e lírios. Então, novamente, ela vê um templo no céu, né? Jesus diz que apenas os 144 mil poderiam entrar neste lugar, neste templo do céu. Então, ela exclamou, né? Ela e aqueles que estavam com ela, aleluia, porque, obviamente, ela era um desses 144 mil que poderiam entrar neste templo no céu. Ainda continuando a visão, então, Jesus Cristo havia pego, não é, alguns alimentos que ele levou para a ceia do céu. E aqui nós temos uma narrativa onde ela diz o seguinte: todos nós nos assentamos à mesa. Eu pedi a Jesus para me deixar comer uma fruta. Ele disse: agora não. Aqueles que comem do fruto desta terra não voltam mais à terra. Mas daqui a pouco, se for fiel, comerás do fruto da árvore da vida e beberás da água da fonte. E ele disse: você deve voltar para a terra novamente e relatar aos outros o que revelei a você. Então um anjo me levou suavemente até este mundo escuro. Às vezes sinto que não posso mais ficar aqui. Todas as coisas da terra parecem tão tristes. Eu me sinto muito sozinha aqui, pois eu vi uma terra melhor. Ah, se eu tivesse asas como a de uma pomba, então eu voaria para longe e estaria em descanso. Mas uma informação curiosa, irmãos, que nós podemos tirar dessa narrativa, desta ceia do céu, por que Jesus Cristo não permitiu que ela comesse? Porque a senhora White vai afirmar depois que ela teve essa visão do futuro. Então estavam ali os salvos, aqueles que haviam sido passados pelo juízo investigativo, que haviam sido declarados justos,
e que haviam sido ressuscitados e levados ao céu para viver eternamente. Só que Jesus Cristo não permite a senhora White comer, porque ela tem que voltar à terra para divulgar aquilo que ela havia visto no céu. Se ela deveria voltar à terra para divulgar aquilo que ela havia visto no céu, então na terra estavam as pessoas que precisavam ouvir a mensagem da senhora White para aceitar a mensagem da senhora White sobre a visão que ela teve no céu, para que se convertessem a fim de serem salvos. Logo, essa visão não poderia ter acontecido no futuro da senhora White, e sim no presente da senhora White, porque ela precisava voltar à terra para continuar pregando, para que as pessoas aceitassem a pregação dela para irem para o céu. Logo, se ela precisava voltar para a terra nos dias dela, então ela falou com os irmãos Fichte, com os irmãos Stockman. Ela viu Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Daniel, todas essas pessoas que estavam mortas. E sobre essa informação relativo a falar com os mortos, no ano de 1881, a senhora White, ela conta que ela recebeu a visita do marido dela que havia morrido. Ela teve um sonho onde ela recebeu a visita do marido dela que havia morrido. Então, conversando com ela, ele falou que ele havia morrido por conta do excesso de compromissos que ele havia assumido, e que em razão do excesso de trabalho e de compromissos que ele havia assumido, então por isso ele tinha morrido. E ele aconselhava a senhora White para que ela não atendesse a tantos convites e tantos compromissos, para que ela não tivesse o corpo tão sugado por todos esses compromissos e atividades, a ponto de morrer assim como ele havia morrido. E ela diz para o marido dela que havia morrido que eles ficariam juntos a partir de agora, e eles trabalhariam juntos como eles sempre fizeram. Inclusive, a senhora White, ela disse que a partir daí ela desmarcou alguns compromissos dela, alguns compromissos importantes, algumas reuniões, exatamente seguindo ao conselho que ela havia recebido do marido dela, que havia falecido nesse caso. E para nós encontrarmos o senhor e a senhora White dentro da história do movimento Millerita e do movimento adventista, você deve procurar por adventistas espiritualistas, tá bem? Então você vai descobrir que a ideia do sono da alma, como hoje é uma doutrina adventista, ela nem sempre fez parte do movimento adventista, tá bem? Nós vamos dar uma pausa na nossa leitura na página 47, e nós retornaremos com mais algumas informações e algumas curiosidades para vocês, tá bem?